Torcedor santista, você viu sob seus olhos mais um vexame protagonizado pelo seu clube em uma noite de quarta-feira contra um dos seus maiores rivais, que no caso foi o Palmeiras, uma derrota por 3-0, mas que tranquilamente poderia ter sido por 4-0, 5, 6, 7. O Palmeiras teve chances, né, no plural, de fazer muitos gols. E o que mais gera raiva, né, tristeza, chateação, ira do torcedor santista é que em muitos momentos o Palmeiras, por ser uma equipe superior ao Santos, muito superior, e por eles mesmos entenderem, e eles têm essa noção de que são muito superiores, e no campo isso transpirava, isso estava exposto, os jogadores do Palmeiras queriam caprichar mais na finalização, né, dar um toque a mais, dar um drible a mais. Isso foi em mais de uma jogada. E não é nenhum absurdo dizer que o jogo de ontem poderia ter terminado 5-6-0 e, sei lá, o Santos podia ter pedido para o Palmeiras, para a CBF, para não ter o jogo da volta. Foi um negócio realmente assustador. Assustador. Peço para você que está chegando agora no canal que se inscreva, que é muito importante. Deixe seu like, a sua curtida no vídeo, que é fundamental aqui para o nosso crescimento. Ativa aquele sininho das notificações e deixa aquele hype, que é importante demais aqui para o nosso crescimento do canal Sempre Santos. Foi uma partida de um time só. Uma partida de uma só equipe, onde, cara, o Santos entrou com a escalação que existem questionamentos, tá? Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius lateral direito, Lucas Veríssimo voltou a ser relacionado, voltou como titular, né? Voltou de lesão. Luan Pérez e Escobar. Meio de campo, Arão, Schmidt, Gustavinho, Barreal, Roleiser e Cabageiro, né? Eu até entendo a presença do Cabageiro no time titular para essa partida, pensando num time de contra-ataque, um time que não ia ter a posse por muito tempo, um time de transição rápida, né? De jogar em velocidade, tentar explorar o Palmeiras desprevenido, né? Jogar no erro do Palmeiras. Agora, eu sinceramente não entendi, de fato, assim. No jogo passado, que foi do Campeonato Brasileiro, que o Santos empata com o Mirassol 1-1, aí sim com a sua, entre aspas, força máxima, o técnico Cuca, ele deixa o Christian Oliva no banco. E o Christian Oliva, ele é o principal marcador, o principal camisa 5 que o Santos tem. E eu imaginei, não, ele preservou o Oliva porque ele sabe que na quarta-feira tem o jogo contra o Palmeiras, Copa do Brasil, outra competição. O Santos disputa 3 competições e disputa a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu imaginei que era algo planejado pensando para o jogo de quarta-feira. E aí eu olho a escalação, né, contra o Palmeiras, não tá o Oliva. O Oliva, ele entra só aos 69 minutos. No caso, na segunda etapa. O Santos entra, né, com 3 volantes contra o Palmeiras. Entendo demais, perfeito. Assim, não questiono isso. Agora, eu questiono a opção, né, as opções. Arão, Schmidt e Gustavinho. Entre o João Schmidt e o Christian Oliva, para marcação e para pegada mesmo, o Oliva é acima. E como jogador, o Oliva é acima do João Schmidt hoje no futebol. No próprio Santos, isso já ficou nítido, já foi demonstrado em várias oportunidades, né? Aí para mim foi um erro da comissão técnica encabeçada pelo técnico Cuca, né? Sobre o aspecto Neymar, né, o assunto Neymar, eu não posso ser incoerente e ser engenheiro de obra pronta. Não posso, né? E não é do meu feitio. Em outros canais, outras pessoas, você pode ver isso, mas eu não sou engenheiro de obra pronta e não vou praticar um ato de incoerência aqui. Eu entendia como algo necessário o fato do Neymar não jogar essa partida contra o Palmeiras, por 3 justificativas. Gramado sintético, ele já se queixou em muitas oportunidades sobre essa questão do gramado sintético, mas talvez não seja primordial, ou não é a primordial para essa justificativa.
pendurado, tá? Ele estava pendurado, né? Está pendurado, né? Na Copa do Brasil. E se ele tomasse um terceiro cartão amarelo lá no Bank Park, ele não jogaria o jogo de volta na Vila Belmiro. E a terceira justificativa, o Santos tem um jogo contra o Corinthians no fim de semana, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, que é o mata-mata que o Santos tem também, que é o mata-mata mais importante hoje, fora de casa. Ele jogou contra o Mirassol e deve jogar contra o Corinthians em Itaquera. Então, por essas três justificativas, eu entendia que não era para o Neymar jogar essa partida. Não era mesmo. Agora, né? Eu entendo quem questiona e quem acha que o Neymar deveria ter jogado. Entendo, mas eu discordo, tá? Pensando por essas três alternativas que eu já exemplifiquei aqui. Mas aí que tá. O time que entra em campo, com as questões que eu já falei, o Gabigol começou no banco de reservas também, talvez tenha sido um tiro no pé, né? Ou talvez não, porque imaginando o primeiro tempo onde um centroavante não pegaria tanto na bola, que no caso foi o Gabigol, mas o Santos chegou, antes de tomar o primeiro gol, o Santos não estava fazendo um jogo péssimo, estava tentando jogar, estava, né, tentando jogar futebol, né? Já tinha esfriado o ímpeto inicial do Palmeiras, mas aí que tá, cara. O time que entrou em campo, a postura dos atletas que entraram em campo foi totalmente lastimável, assim, totalmente tenebrosa e vergonhosa. Vergonhosa. E, cara, não adianta querer falar, assim, não adianta querer falar, é culpa do Neymar, é culpa de não sei quem, é culpa do YZ, é culpa do Marcelo Teixeira, é culpa do Alexandre Matos, é culpa do Cuca. E principalmente do Marcelo Teixeira, que é o presidente do clube, que direciona e que delega as funções e que direcionou o Santos para esse buraco, para esse limbo, para esse poço sem fundo. E o Alexandre Matos, diretor de futebol, que eu não canso de dizer aqui, faz um trabalho péssimo, faz um trabalho horroroso. A montagem de elenco do Santos, ela é ridícula. O Santos tem um elenco mal montado, ruim e desequilibrado. Quem montou? Não fui eu, né? Não foi você que está assistindo, foi o Alexandre Matos, não fui eu, né? E quem contratou o Alexandre Matos? O presidente Marcelo Teixeira. Então, cara, assim, o que aconteceu ontem, por mais que eu esperasse que o Santos podia perder de pouco, perder de 1-0 ou 2-0, tentando jogar, né, oferecendo risco ao Palmeiras, em alguns poucos momentos, ou quem sabe até um empate, talvez fosse algo de muita ingenuidade, de muito sonho da minha parte e até de outros santistas. Talvez, né? Você pode deixar sua opinião nos comentários. Mas, no fundo, a gente para pensar que não surpreende o fato do Santos ter perdido da forma que perdeu para o Palmeiras. E como eu falei no início, era para ter perdido de 4, 5, 6-0, até mais. Dito tudo isso, não dá. O Gabriel Brazão não dá. Assim, tá muito difícil, tá muito difícil. Tá muito difícil mesmo, porque no lance do primeiro gol do Palmeiras, até ali, vou até pegar a minutagem. O Flaco faz o gol aos 34 minutos, né? Isso, 34 minutos. Cara, até ali era um jogo que ia se encaminhar para o primeiro tempo 0-0. Vai para o intervalo 0-0. A estratégia do Cuca, entre aspas, deu certo a primeira parte, né? E o seu Gabriel Brazão, na hora que o Flaco domina e gira para bater, ele dá um pulinho antes, né, de pular na bola e não consegue alcançar a bola. Lastimável, assim, uma pena que o Gabriel Brazão seja um goleiro de tanta bipolaridade, né? Porque em vários jogos, eu não canso de dizer isso aqui, porque isso é verdade. O Gabriel Brazão, ele salvou o Santos de muitas derrotas, garantiu muitos empates para o Santos e evitou que vitórias se transformassem em empates e que empates se transformassem em derrotas. Com as suas 2, 3, 4, 5 defesas difíceis que eram feitas em determinados jogos ali. Isso é fato, tá? O Gabriel Brazão, ele é um bom goleiro. Agora, não dá para, em jogos decisivos, em jogos sequenciais, acontecerem falhas grotescas e bizonhas como essas, pô.
E de novo, eu gosto do Gabriel Brazão, acho um bom goleiro, não acho ele excelente nem muito bom, acho ele bom goleiro, tá? Nunca achei ele nível de seleção brasileira, mas eu gosto do goleiro. Eu penso que ele poderia e deveria já ter aprimorado e aprimorar mais algumas questões técnicas e de tomada de decisão. Então, se você procurar, né, com uma lupinha, compilado de lances grotescos e erros grotescos do Brazão, você acha. Como você vai achar também defesas importantes e muito boas do Gabriel Brazão. Então, saiu o primeiro, saiu o segundo, né, ainda no primeiro tempo, e aí saiu o terceiro no segundo tempo, podia ter saído mais, e depois do primeiro gol o Santos não teve forças para reagir. No intervalo entram ali o Rony, o Gabigol e o Gabriel Bom Tempo e pouco fazem, né, pouco fazem. Mas fica aí, né, a opinião, e quero saber a sua pro próximo confronto, domingo, Santos visita o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos.